Oi, que bom te ver por aqui de novo. É um prazer começar com você a aula 2, a segunda aula da nossa semana Mulheres que Vendem. E a aula de hoje é sobre comunicação e posicionamento. Como que se comunicam e como que se posicionam as mulheres que vendem, as mulheres que dominam o seu mercado e as mulheres que influenciam outras pessoas para comprarem seus produtos, seus serviços. Mas antes da gente ir para o conteúdo, de fato, para o conteúdo mão na massa, eu queria entender o seguinte: você já assistiu a aula de ontem? Não? Então, a aula de ontem foi sobre mentalidade, sobre como pensam as mulheres que vendem, como pensam as mulheres bem-sucedidas. Se você já assistiu a aula de ontem, tudo bem, você fica comigo agora e a gente entra no conteúdo da aula de hoje, que é sobre comunicação e posicionamento. É um tema muito falado hoje no mercado, no empreendedorismo, como se posicionar, como lidar diante de um cliente, como lidar diante de uma prospecção de vendas. E sobre comunicar, como que eu comunico o meu valor para o mercado, como que eu comunico aquilo que eu faço, quem eu sou, quem eu vendo, como que eu comunico a minha mensagem para o mundo, como que eu exponho os valores da minha marca. É sobre isso que a gente vai falar agora. Existem 3 passos que toda mulher bem-sucedida, que toda mulher posicionada no seu mercado segue para chegar no seu objetivo. E é sobre esses 3 passos de uma comunicação e de um posicionamento assertivo que eu vou falar com você agora. Vamos para o passo número 1. Qual que é, Kerine, o primeiro passo que eu preciso aprender, que eu preciso fazer acontecer dentro da minha vida, dentro do meu negócio, para eu chegar, de fato, nos resultados que eu tanto sonho, nos objetivos que eu quero alcançar? E o primeiro passo é: entenda, toda mulher que vende conduz uma negociação, conduz uma conversa, conduz um diálogo. Vocês já pararam para pensar que mulheres realmente posicionadas, elas não são conduzidas? Elas são protagonistas. Protagonistas das suas vidas, protagonistas dos seus negócios, até mesmo protagonistas dos seus relacionamentos. São mulheres que dizem o que querem, que dizem onde querem chegar. São mulheres que conduzem pessoas e que naturalmente assumem posições de lideranças dentro do universo qual elas estão inseridas. Então, o primeiro passo é: entenda, uma mulher realmente posicionada, uma mulher realmente que vende, ela conduz, ela nunca é conduzida, ela direciona, ela orienta. Mas, Keline, vamos para a aplicação prática dessa condução. Dentro de uma venda, como que isso acontece na prática? Vou te dar um exemplo simples, na prática, de como é conduzir um cliente, como é direcionar o cliente ao sim que eu preciso dele, como é fazer com que o meu cliente fale o que eu preciso ouvir dele, ou mesmo como é fazer com que o meu cliente me valorize a partir e desde a comunicação que eu tenho com ele dentro do nosso primeiro contato. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você é uma nutricionista, certo? E aí, chega a Keline, eu, e vou te procurar. Oi, Ana, tudo bem? Eu gostaria de agendar uma consulta com você. Para que horas você tem horário? Ela te deu uma pergunta. E aí você faz o quê? Uma mulher que não sabe conduzir, o que ela faria? Ela faria exatamente assim. Ah, eu tenho horário para as 8, eu tenho horário para as 11, eu tenho horário para as 14, eu tenho horário para as 16 e para as 17. Qual você gostaria? Essa mulher, essa nutricionista, quando ela faz isso, ela não está conduzindo. Ela não está levando aquele potencial cliente, aquela potencial cliente para onde ela quer chegar. Por quê? Ela está jogando de bandeja na mão desse cliente para que ele dite as regras sobre o seu dia, sobre a sua rotina. Então ela que diz aí que horas que ela quer ser atendida. São tantos horários disponíveis nessa agenda dessa nutricionista que a percepção que passa para quem está ali olhando aquela agenda vaga, olhando aquela agenda disponível, é que essa nutricionista não tem pacientes. É que ela não tem cliente suficiente, que ela tem muito horário vago. Ou seja, ela está ali exposta de bandeja para quem quer chegar e fazer uma consulta. Então, o que o teu cliente pensa quando você dispõe para ele um monte de horário vago dentro do teu dia? Ele pensa que você não tem muita demanda, ele pensa que você não vale tanto, porque logo, se alguém não tem horário muito ocupado, se alguém não tem agenda cheia, é porque é alguém que não é tão bom. Você pode ser muito boa sim, você pode ser uma nutricionista muito boa, mas percebe aí que por você não saber vender, que por você não saber se comunicar,
por você não ter um processo correto de vendas, você faz com que o outro perceba que você não tem valor. Por quê? Pensa só, se eu tenho uma agenda vaga, eu não tenho pacientes. Se eu não tenho pacientes, será que eu realmente sou uma boa profissional? Será que eu realmente sou uma boa nutricionista? É assim que funciona na percepção do meu cliente, do meu potencial cliente. Então eu tenho que me antecipar a esses tipos de pensamentos sobre o meu trabalho. Qual é a forma correta de fazer esse processo de agendamento? Por exemplo, ao invés de você jogar a bola para o teu cliente, pegue a bola para você e seja você a conduzir aquele processo de agendamento. Então, o que você faz? Você só vai dispor 2 horários da tua agenda disponível. Pode ser que você tenha muitos horários vagos, sim, mas o teu paciente, o teu potencial cliente não pode saber disso. Ele precisa sentir que está sendo conduzido. Ele quer sentir segurança da tua parte sobre o teu negócio. Ele quer que você resolva a vida dele, até mesmo não abre muitas caixinhas para que ele fique pensando em um monte de horário que ele tem que escolher. Porque senão ele vai se sentir perdido. Então o que você vai fazer na prática? Oi, fulana, tudo bem? É um prazer te atender. Eu vou mandar agora somente os horários disponíveis na nossa agenda. Nós temos hoje, para o atendimento do dia 27 de maio, um horário vago, às 14 e às 16. Dentro desses horários, qual você gostaria? Agora sim, você está conduzindo. Agora sim, você está levando aquela potencial cliente para o sim que você quer dela, para a posição que você quer dela, para onde você está direcionando para que ela chegue. E se, Keline, ela não pode dentro desses horários? É nesse momento que você novamente pega a condução para você. Porque se a potencial cliente te fala, Keline, eu não posso nesses horários, tem algum outro horário que você poderia me encaixar? Percebe? Ela começou a valorizar o teu trabalho. Tem algum horário que você poderia me encaixar? Então, de uma pessoa que estava antes pensando que você não valia nada, ela passou a se tornar uma pessoa que começa a valorizar o teu trabalho. Porque ela pensa o seguinte, meu Deus, se ela só tem esses 2 horários, logo a agenda dela é cheia, logo ela não tem como me atender sempre no horário que eu quiser. Então, eu preciso ser encaixada, eu preciso desse favor. Então, o teu cliente passa a te ver como alguém com credibilidade dentro do teu mercado, certo? Eu tô te dando um exemplo de uma nutricionista, mas isso se aplica a qualquer negócio, a qualquer profissional, a qualquer mercado, seja você advogada, arquiteta, engenheira, ou seja você uma empreendedora dona de uma loja de produtos, se aplica a você também, porque quando você se dispõe demais para o seu cliente, veja bem, gente, não se valorizar não é tirar o seu valor para poder colocar o valor sobre alguém. Você se valorizar não é tratar mal o teu cliente, não é dar um bom atendimento, é muito pelo contrário, é saber exatamente qual é a sua posição e qual é a posição do seu cliente naquela relação de troca. Então, se você vende produtos, né? Se você é varejista, se você vende peças, se você vende doces, funciona da mesma forma. Você nunca pode se pôr ao seu cliente como alguém 100% disponível a ele. Isso não significa que você vai tratar o seu cliente mal, que você não vai otimizar o tempo dele, que você não vai se antecipar a uma necessidade dele e resolver mais rápido o problema dele. Isso significa condução. Um cliente ele quer ser conduzido a todo momento para que ele pense menos, para que ele canse menos o cérebro dele. Posso te dar um outro exemplo dentro aí de produtos? Pensa bem, quando você vai comprar um sanduíche, um hambúrguer, certo? Um hambúrguer não se come sozinho. Ok? Você concorda comigo que ninguém come hambúrguer sozinho? Ninguém come um lanche sem ter uma bebida, sem ter um acompanhamento? Então imagina só, imagina você chegar na fila de um caixa e você ter que falar para o atendente algo tão óbvio que você quer uma bebida. Não seria muito mais inteligente da parte do atendente, como estratégia de venda, de aumentar o ticket de venda da tua loja, daquele negócio, ele se antecipar a uma necessidade óbvia sua, no sentido de conduzir você a comprar bebidas? Seria muito mais fácil. Ou seja, o cliente está sendo conduzido e ele está agradecendo por isso. Vou dar um exemplo prático. Eu fui comprar um hambúrguer, certo? Senhora, você quer X bacon, X calabresa? Eu quero um X calabresa. Ok, aí eu fico ali, ele tá ali anotando meu pedido. E aí, se ele vem pra mim e pra beber, vai ser suco ou refrigerante? Eu não tava nem pensando em bebida. Pode ser que eu não tava nem pensando em bebida. É óbvio que eu como hambúrguer com bebida, mas naquele momento eu nem pensei. Se ele me fala, e pra beber, vai ser um refrigerante ou um suco? Na hora eu penso, vai ser um suco. Eu nem estava pensando em bebida, eu não estava pensando em suco,
mas ele me direcionou, ele me conduziu, ele me induziu à compra de algo que eu queria. Em algum momento eu ia sentir falta, porque na hora que eu sentasse para comer o meu lanche, eu iria lembrar da bebida. Não comprei o refrigerante. Isso acontece com você o tempo inteiro, isso acontece comigo o tempo inteiro. Então a gente quer o quê? A gente quer ser conduzido, a gente quer que alguém se antecipe a uma necessidade óbvia, nossa, e que facilite a nossa vida, que nos evite pensar em coisas bobas assim do dia a dia, como por exemplo, o que eu vou beber? Então, isso é conduzir e isso é vender mais. A partir do momento que eu conduzo, eu vendo mais. A partir do momento que eu conduzo, eu valorizo o meu negócio, eu valorizo o meu produto. Então, agora eu te dei 2 exemplos de condução na prática. Um de serviços e outro de produtos. Aprende, aplica e você vai ter resultados. Porque aqui é mão na massa. Segundo passo que toda mulher que vende segue. Posicionamento. Você tem que seguir esse passo. Você tem que se posicionar. Você tem que ser posicionada. Keline, o que é uma mulher posicionada? Como fazer isso na prática? Eu digo agora para você. Uma mulher posicionada é uma mulher que sabe o seu valor. É uma mulher que não deixa ninguém desqualificar aquilo que ela faz. É uma mulher que sabe onde ela quer chegar e como ela vai chegar onde ela almeja. Ou seja, ela pode não ser quem ela quer ser no futuro, quem ela quer ser se tornar. Hoje ela pode ainda não ter chegado nos seus grandes objetivos, o negócio dela pode ainda não ser o maior do mercado, mas ela ainda assim valoriza o seu negócio. Ela se posiciona como a marca, ela se posiciona como um negócio de fato, como uma empresa. Ela se posiciona como uma profissional de valor. Uma mulher posicionada é uma mulher autoconfiante, é uma mulher que sabe as suas qualidades, as suas características, as suas habilidades, sabe aquilo que ela é boa. E, a partir disso, ela olha no olho do outro. Ela fala olhando no olho. Ela não arrega, como a gente diz aqui na minha cidade. Ela não abaixa o tom. Isso significa dizer que ela é arrogante? Não, ela apenas sabe o seu valor, então ela se posiciona como uma pessoa que realmente vale. Vou dar um outro exemplo aqui na prática. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu já vendi um curso de inglês que eu não sabia nada sobre inglês, inclusive eu não sou fluente em inglês. E eu fui vender um curso de inglês para uma pós-doctor da USP, lá em São Paulo. Então ela era fluente, ela falava inglês, me dava um show e era a minha primeira venda. E essa cliente, ela inclusive era tradutora de inglês da USP. Mas ela queria um pouco mais de prática. Então imaginem só, a minha primeira venda, eu não falava inglês e eu estava diante de uma pessoa muito posicionada, ou seja, muito firme dentro da sua posição de pós-doctor, de fluência em inglês. Mas eu não arreguei. Por quê? Porque eu sou posicionada e eu sei vender. Então eu sei que esse passo eu tenho que seguir para chegar no sim do meu cliente. Eu tenho que seguir para chegar onde eu quero. O que eu queria dela? A matrícula. Eu queria vender um curso de inglês para ela. Então o que eu fiz? Eu olhei no olho. Eu não abaixei a minha postura, eu não me encolhi, eu não abaixei o tom, eu não me senti uma nada, simplesmente porque a outra pessoa sabia mais do que eu sobre aquele assunto. Então entenda uma coisa, uma mulher que se posiciona, ela tem total ciência de que não importa o que ela fala. O que importa é como ela fala. Você pode não saber tudo sobre o produto que você está vendendo ou sobre o serviço que você entrega, mas se você passar para o teu cliente, se você transferir para o teu cliente credibilidade, confiança, ele compra você. Porque primeiro ele compra você, depois ele vai comprar o que você vende. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ela comprou a mim como uma pessoa que sabe onde quer chegar, como uma pessoa que sabe se comunicar, como uma pessoa que olha no olho. Depois ela comprou o curso de inglês, mas antes ela teve que confiar em mim, na minha postura e no que eu falava para ela. Então assim, é óbvio que eu não falei tudo sobre o produto porque eu nem entendia e nem fluente eu era, mas eu estava tão firme dentro de quem eu era que ela comprou. Ou seja, o conteúdo em si do produto nem interessa. Se eu passo credibilidade, se eu transfiro confiança de fato, o meu cliente vai acreditar em mim. E ele vai se conectar e ele vai comprar de mim. Então entenda, se posicione dentro do seu mercado, levante a sua cabeça e não abaixe para ninguém pisar, porque em um determinado momento você ainda não sabe tudo que você precisa saber, se você não tem o conhecimento que você precisa ter ou não chegou ainda onde você quer chegar com o teu negócio e enquanto profissional dentro do teu mercado. Levante a sua cabeça, olhe no olho, se posicione como especialista porque você sempre vai saber mais do que o teu cliente, embora ele possa saber alguma coisa,
Pode, mas você sempre é quem é vista como que sabe mais, porque afinal de contas você é a profissional. Então, para aquela cliente, no meu caso, ela acreditava que eu sabia muito mais do que ela. Por quê? Porque eu era profissional que estava vendendo um curso de inglês. Então, na mente dela, quem sabia mais era eu. E eu precisava fazer valer essa percepção que ela tinha sobre mim como profissional. Então, imagina se eu abro a boca para falar, é minha primeira venda. Ai, mas eu nem sou fluente em inglês. Ai, mas eu nem entendo tanto sobre esse produto. A minha venda ia cair aí, no início. A tua venda pode cair a partir do momento que você olha alguém no olho ou desvia o olhar. Porque o teu cliente ele começa a confiar em ti a partir da tua capacidade de olhar ele no olho. Porque olhar no olho e chamar alguém pelo nome, sim, é uma demonstração de segurança e confiança. Então, tudo isso está dentro de posicionamento e como você se posiciona dentro do teu mercado. Siga esse passo que eu tenho certeza que o teu resultado vai vir na mesma medida. Terceiro passo das mulheres que vendem. Elas mantêm o poder de decisão do seu cliente na sua mão. O que eu quero dizer com isso? Elas se veem como especialista dentro do seu mercado, elas se portam como especialista dentro do seu negócio e elas escolhem os clientes que elas querem ter. E no final, elas decidem se querem ou não vender para determinadas pessoas. Porque se eu acredito que você não está dentro do meu perfil de cliente ideal, eu não vou vender para você. É óbvio que eu não vou dizer isso para você escancaradamente. Eu vou dizer isso para você de uma forma sutil. Mas mulheres que vendem, elas decidem quem elas querem atender. Elas decidem quem serão e são os seus clientes. Elas decidem se elas querem clientes que pedem desconto a todo momento ou se elas querem pessoas que realmente enxerguem valores naquilo que elas entregam, ok? Então, a mulher que vende, ela nunca vai ficar dando descontos infinitos, ela nunca vai se antecipar acreditando que um cliente não tem condições de pagar o seu produto ou o seu serviço, já vindo com formas de parcelamentos infinitas. Por quê? Por acreditar que aquele cliente não pode pagar o que ela entrega ou que o que ela entrega não vale tanto. Então saiba, uma mulher que vende, ela sempre vai saber escolher quem é para ser meu cliente e quem não é para ser meu cliente. E no final, elas lidam muito bem com isso. Porque se eu sei que você não é para ser meu cliente, tudo bem, não tem problema. Nem tem nada de errado com você, nem comigo. Eu sei o meu valor. Acontece que apenas você não é o perfil de cliente ideal para o que eu faço, para quem eu sou enquanto profissional. E tá tudo certo. No mercado tem mais 99 pessoas fazendo algo que eu tenho certeza que em algum momento você vai se encaixar e você vai ser o cliente daquele outro negócio. Então parem de acreditar que clientes que não compram de você ou tem algo de errado com aquele cliente. Não, não tem. Pode ser que não tenha mesmo, tá? Simplesmente, ele não é o seu cliente. Então, aprenda a escolher os seus clientes e também a dizer não para quem não é o seu cliente. Bom, a aula de hoje, a gente termina com esse terceiro passo. A partir de agora, aplique o passo 1 sobre condução, 2 sobre posicionamento e 3 sobre ter o poder de decisão de compra do seu cliente sempre na sua mão. Entenda que você, ao final, vai decidir se ele é ou não a pessoa que é para ser cliente do teu negócio. Entenda isso de uma vez por todas. Sim, você pode demitir clientes. Sim, você pode dizer que aquela pessoa não é para comprar dentro da tua empresa. Não tem problema fazer isso. Aprenda a dizer não. Toda vez que eu digo não para algo que vai contra os meus valores, na verdade, eu digo sim para onde eu realmente quero seguir, para onde eu realmente quero chegar. A partir desses 3 passos, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que se você executar, que se você a partir de agora pôr a mão na massa, você vai sim dobrar ou até mesmo triplicar o seu faturamento somente na aula de hoje. Imagina na aula de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre técnica mão na massa, sobre técnica de venda, ok? Eu te espero na aula de amanhã. Mas antes, se você teve dúvidas sobre a aula de hoje, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, eu quero muito te ajudar ainda mais, ok? Comenta aqui embaixo e não esquece, coloca o despertador para a aula de amanhã, que vai ser sobre técnicas de venda. Eu vou te dar aí 2 técnicas infalíveis para você fechar negócios e para você vender mais sempre.